Meu nome é Marcelo Kemmel, eu sou dependente químico. Ao fundo está a minha cidade de Pityura de Minas, cidade onde eu nasci, cresci, e é onde eu vou contar todos os acontecimentos da minha história. A gente está aqui na Pedra da Capelinha, escolheu esse lugar porque a mente do dependente químico ela já é aprisionada de uma certa forma. Então a gente está tentando trazer um aspecto de liberdade porque a gente tem para falar para vocês e para a forma que vocês vão acompanhar esse trabalho do projeto do lançamento do livro. O livro Caminhos, ele já está sendo escrito, ele já está numa fase bem adiantada e é onde eu conto a minha história, a minha relação com as drogas, o meu contexto de vida, a forma com que eu entrei no mundo das drogas, a forma com que eu consegui sair do mundo das drogas. Não é um livro de autoajuda. É perigoso se falar em autoajuda, porque cada pessoa se constitui de um jeito e cada experiência é única. Embora a substância ela seja a mesma, para uma variedade grande de pessoas, mas cada um vive uma experiência com a droga. E através da experiência do outro, eu acredito que as pessoas se constituem como um ser humano. Então essa é a intenção do livro, é contar a minha história, a minha autobiografia, de uma forma transparente, que possa nas entrelinhas, os leitores, as pessoas que lerem o livro, encontrar identificações ali e possam buscar o caminho para soluções de seus problemas. Novamente eu digo que não tem a intenção de promover uma autoajuda para o sujeito. O dependente químico, na verdade ele precisa de ajuda, mas de outro tipo de ajuda. Ele precisa de uma ajuda terapêutica, ele precisa de um psicólogo, ele precisa de um tratamento adequado, de um psiquiatra se for necessário. Isso depende de cada contexto. Então, o livro ele tem esse caráter de mostrar uma história que começou cedo, começou aos 6 anos de idade, no uso de substância, se estendeu até aos 37 anos, e contar todo esse contexto de sofrimento, toda essa busca sem limites pelo prazer, a quebra das regras sociais, os vínculos que foram se perdendo ao longo dessa trajetória. Então o livro Caminhos traz uma história real, verídica, de um indivíduo que se chama Marcelo, que vem de uma família de uma certa tradicionalidade na cidade, de uma família muito benquista, mas que em algum momento ele se perde. Ele passa por várias situações e em algum momento ele se perde. Ele se perde e busca, nas drogas uma forma de alívio. Então, a droga ela se coloca na vida do sujeito, que permite que ela entre, a princípio de uma forma muito prazerosa. Mas o que ela vai te oferecendo aos poucos, na consequência do uso, no aumento do uso, é algo destrutivo. É algo muito difícil de se desvincular depois. Então eu quero contar toda essa história, toda essa trajetória. Eu passei por várias situações na minha vida onde eu tive muito próximo da morte. E anterior à droga, ao uso abusivo dela, eu passei por várias situações na minha vida que me tornaram uma pessoa pública na minha cidade. A minha cidade é uma cidade de 3.600 habitantes, 3.538 habitantes. Então eu era conhecido publicamente na cidade inteira. E quando eu vou para esse uso
abusivo, sem eu não sei se existe limites, né? Eu não gosto dessa palavra limites, porque ela é perigosa, dá a sensação de que se pode usar um pouco. E no meu caso, não poderia ter feito o uso dessa forma, pensando em limites. Porque é um uso que começa esporadicamente, e aos poucos ele vai crescendo, uma busca do prazer desenfreada. Você vai perdendo o prazer por pequenas coisas, se perde o vínculo familiar, já não fica destruído essas questões de princípios, valores, até que você não encontre o chão mais para pisar. Então a intenção do livro Caminhos é essa, é contar essa história. Embora escrever uma autobiografia é bem mais difícil de que uma pessoa estivesse escrevendo ela, eu como o dono dessa história, fica difícil porque é quase que visto de uma maneira parcialmente, né? Porque a verdade para mim ela é colocada de um jeito e para o outro que vê a situação ela é colocada de outro jeito. Então quando alguém está escrevendo a história de outra pessoa, ele vai buscar nas fontes, ele vai buscar na pessoa, vai buscar nas fontes dos ocorridos, para dar autenticidade à história, né? Para trazer ela de uma forma mais transparente possível. Mas eu resolvi escrever porque é uma história de um dependente químico. E eu queria passar para vocês o que vive um dependente químico, o que sente um dependente químico. Como ele chega ao uso e como ele se relaciona com esse uso por muito tempo, mesmo que isso esteja destruindo a vida dele. Não estou aqui para falar que não deva se fazer isso, não deva se fazer aquilo. Eu fiz tanta coisa na minha vida que eu não me encontro no direito de falar o que a outra pessoa deve fazer ou não. Isso é uma escolha. Eu escolhi por caminhos que me levaram à destruição quase que total de minha vida. Depois encontrei caminhos que me possibilitaram trazer de volta, logicamente com algumas sequelas. A dependência química vem falar das comorbidades, a psiquiatria ela vem trazer a CID-10, né, para apontar essas comorbidades, esses transtornos. A psicanálise já vem falar de uma outra visão de toxomania, de um contexto de substituição, né, de algo traumático ou de algo ruim por uma anestesia no uso da droga. Então são várias abordagens que tratam a dependência química de uma maneira. Então ela também me trouxe essas sequelas, sabe? E passar por um uso do crack, que foi minha droga de escolha, foi algo muito difícil passar e estar aqui hoje podendo falar com vocês. Estar aqui hoje nesse projeto do livro para contar essa história na íntegra. Embora a minha realidade às vezes se distorça diante de situações, porque o ser humano ele tem uma tendência de sempre trazer a verdade para ele, ele ser o protagonista da sua verdade, mas a verdade também é vista de vários ângulos. Mas é justamente por essas distorções de percepção de realidade que eu me propus a fazer esse livro. Houve sondagens de empresas, de escritores, até alguns poucos renomados da literatura. Houve convite de empresas para que fizesse esse projeto junto comigo. Outros quiseram escrever essa história, mas eu resolvi fazer isso de uma forma independente, com assessoria de duas empresas aqui, cujos seus
proprietários são o Alexandre e o Vladimir, justamente porque são pessoas que eu conheço e confio, para me ajudar, porque me deixaram muito à vontade nessa questão de trazer essa história, de trazer essa história do meu jeito, com a essência do Marcelo envolvida. Porque o Marcelo vai abordar vários temas aí, várias situações ocorridas na vida dele, né? Desde de pequenos erros até erros maiores, a quantidade de uso, o que eu fiz para poder usar a droga, como a droga afetou trabalhos, como a droga afetou laços sociais, como a droga me possibilitou a perda da maioria de meus amigos, a forma com que ela entrou, né, dentro da minha família. Eu tornei meus familiares mais doentes do que eu, né, porque a codependência é algo terrível. A codependência, ela não tem anestésico. O codependente, no caso minha mãe, meu pai, meus irmãos, eles viveram o sofrimento sem anestesia nenhuma. Eu vivia o meu sofrimento sob o efeito da substância. Então o meu sofrimento era menor do que o deles. Eu os tornei mais doentes do que eu. Então, amigos do Facebook, é isso. Em breve a gente vai estar divulgando todo o lançamento do livro, todas as ferramentas que serão utilizadas para lançar o livro nas plataformas aí da internet. E eu venho agradecer a toda a comunidade do Facebook e pedir que vocês me ajudem, que vocês compartilhem, que vocês curtam minha página, onde será postado esse vídeo. Porque é através dessa página que eu vou me comunicar com todos. Os vídeos serão sempre feitos aqui, a gente vai voltar outras vezes aqui para fazer, para trazer a minha linda cidade que eu amo, onde eu nasci, cresci, quase me destruí e me reergui. Então eu agradeço a todos vocês, conto com a ajuda de todos e um grande abraço, um abraço assim de coração mesmo a todos vocês aí que já estão me ajudando na minha página do Face e agora na página do livro Caminhos. Obrigado a todos.